Olá, Pedro Noel Merizio, estou aqui para a gente fazer um over delivery da última live do dia 29/6. Nós transmitimos pelo Instagram, mas não conseguimos deixar gravado. Tivemos um probleminha na hora de salvar, mas tudo bem. Eu tenho os tópicos anotados, perguntas respondidas, e eu vou então deixar aqui gravado. Nós vamos fazer, se for necessário, alguma edição para mostrar alguma coisa, né, para explicar melhor, mas para a gente poder contextualizar para a próxima live, que nós vamos então nos procurar falar sobre o que ficou no finalzinho da live passada, para a gente entrar nesse assunto, explicar melhor. Relacionamento com pessoas reais, tá? Então, o amor vai crescer em um terreno saudável, livre de julgamentos. Então, quando você deixar de amar o ideal, se relacionar com o ideal e começar a se relacionar com o real, você vai ver como muita coisa vai mudar. Isso aí é tema para a próxima live. Então vamos lá. Responder as perguntas que nós tivemos, né, sobre essa live passada, né? Então a live anterior gerou algumas dúvidas e algumas perguntas e alguns comentários que nós gostamos muito. Então quando vocês comentam, a gente gosta muito, né? Quando fazem perguntas, né? Porque tivemos perguntas aqui de amigos preocupados com os amigos, né? Então foi muito interessante. Primeira pergunta, então, foi sobre um amigo que ficou em dúvida. O amigo dele se masturba muito e ele queria saber se o excesso é prejudicial e, se for, né, a partir de quando começa a ser prejudicial. Então, quando que começa a ser prejudicial ou se é prejudicial, né? A masturbação é uma forma de você, então, canalizar, de você usar essa energia sexual, né, sexuada, então essa energia para o sexo, você acabar utilizando. Para Reich, né, Wilhelm Reich, né, que é um psicanalista, ele vai dizer que você não consegue sublimar essa energia sexuada que não seja para o sexo, vai ficar sempre um faltante aí, vai ficar então sempre precisando de um algo a mais. Para Freud, né, a sublimação, que seria o ideal, então ele diz que existe essa forma aceitável, socialmente aceitável, de você então desprender, de você utilizar essa energia e então, né, produzir algo que a sociedade vai aceitar. Agora, você utilizando isso, vamos lá para a neurociência, né? A prática da masturbação, a prática então desse prazer com um ser imaginário, com uma mulher, com um parceiro, uma parceira, né, imaginária. E aí você então fica criando dentro do seu cérebro um caminho neural, tá? Que ele é como se fosse formado no virtual. Tá? Nós falamos sobre o problema da pornografia digital, né? Então é mais ou menos isso. Você vai se desenvolver não no caminho real, no analógico, você vai se desenvolver no virtual. E esse virtual pode ser perigoso, porque quando você tiver que ter o contato com o real, isso pode, né, te prejudicar, no sentido de o seu cérebro não entender que aquilo é real, que aquilo é bom. Bom é a que você imagina, porque é o ideal. Tá? Vai ficar de gancho até para a próxima live, quando a gente vai falar sobre isso, sobre o real e o ideal, né? E outra coisa, pegando da psicanálise junguiana também, reichiana, né, quando a gente vai analisar a psicossomática, quando você está realizando muito aqui na mente, não está realizando no mundo físico, então muito no campo das ideias e nada no campo físico, né, existe a teoria então de que você vai desenvolver dores de cabeça, enxaqueca por causa disso, de não estar realizando, né, no mundo, no plano físico. Tá? Então seria um problema. No problema de vício comportamental, se você então precisa parar as suas atividades para poder se masturbar, se você precisa parar as suas atividades para ter esse momento de prazer, se isso está te roubando energia, se isso está te roubando tempo e qualidade de vida, isso vai sim ser prejudicial. Tudo em excesso faz mal, inclusive sexo, tá? Que parece, né, que é tão bom, né, mas assim, dormir demais faz mal, comer demais faz mal, tudo que é em excesso vai fazer mal. Até água em excesso, né, pergunte para um afogado, né, mas assim, água em excesso também faz mal. Então, vamos agir aí com prudência. Você está conhecendo seu corpo, você está sabendo onde que é as zonas erógenas, os toques são interessantes, mas assim,
não queira ser um atleta de alcova, né? Não queira ser um campeão aí de lançamento à distância, mas assim, vai com calma, vai testando seus limites e vai sabendo disso, que existe vida real. Tá? Existe uma parceira que você tem que ir atrás, procurar, então não fique só nisso. Outro questionamento que surgiu, que eu achei muito interessante, tá? Casais homossexuais que então entraram em contato para me dizer que casais homossexuais também têm problemas como casais heterossexuais. Lógico, claro que tem. Por quê? Porque são gente, né? Porque são seres humanos. Então, assim, o que nos difere, né, de hétero ou de homo, que eu acho, assim, uma forma de escolha da palavra um tanto quanto errada, né? Porque não existe um relacionamento afetivo entre homossexual. Então, ele tem que ter uma diferença, né? A gente vai falar sobre o equilíbrio de ânima e ânimos, né? Sobre lado feminino e lado masculino, aí vocês vão entender um pouco melhor. Mas para você ter um relacionamento, alguém vai ter que fazer o papel masculino e alguém vai ter que fazer o papel feminino. Então você vai ter que ter essa cumplicidade, né, de sexos opostos. Então não pode ser homo, não pode ser igual, né? Geralmente dois homens com comportamento masculino e viril vão sair para jogar futebol, vão ficar jogando videogame, né? Duas mulheres com comportamento feminino, né, elas vão querer fazer coisas de mulher, vão querer falar sobre coisas de mulher. Então, precisa existir, né, essa escolha, tá? Então, onde você reconheça no outro. Então, falamos sobre o complexo de Édipo na live passada, e o que eu falei que da forma que nós apresentamos, tá? Geralmente da forma que a gente fala sobre o mito do Édipo, né? Muita gente acha que ele é somente sexual, né? O menino quis, né, desejou a mãe, no caso de Édipo e Jocasta, mas Freud só estava assistindo uma peça, né, que estava sendo encenada sobre o mito do Édipo, e ele achou muito interessante para descrever, né, aquela estrutura que ele estava querendo contar, onde na fase fálica o menino se interessa pela mãe, se interessa, né, por essa figura, acaba então ele já vem dessa se apaixonando simbiose pela mãe, com ela, rivalizando desse com o pai. narcisismo primário, Então, a e nesse história do interesse, Édipo, né, que ele recebe o pai de Édipo, Laio, né, ele recebe uma profecia do oráculo que o filho mataria ele. Então ele se desfaz desse filho, pedem para dar um fim nesse filho, matar esse filho. Então quem fica incumbido de fazer isso, fica com dó de matar o menino, então vai e amarra ele numa árvore. Então ele fica ali amarrado, um camponês passando, amarrado deixado para morrer, né? E aí um camponês que vinha passando viu o menino, ficou com dó e soltou. Como ele ficou muito tempo ali amarrado, ele ficou com os pés inchados. Então a palavra Édipus significa isso, pés inchados, né? E esses pés inchados também nos dá uma conotação interessante, né? Porque o andar de quem tem o pé inchado, né? O trôpego, né? É muito interessante essa alusão que ele faz, né? Então, Édipo, ele se cria e ele voltando, né, no caminho de Tebas, o pai dele, Laio, era rei de Tebas, mas ele não sabia disso, ele não conhecia o pai, e nesse caminho a Tebas ele acaba encontrando com esse pai, né, sem saber então que era o pai dele, e eles acabam tendo uma desavença e travam ali uma pequena batalha onde ele acaba matando o pai, sem saber que era então o assassino do pai. Ele entra na cidade, ele resolve o enigma da esfinge, né? Então ele ganha o direito de casar com Jocasta. Quando ele casa com Jocasta, tem filhas, né? E depois vem uma assolação sobre a cidade, ele vai consultar o oráculo novamente, e o oráculo então revela que ele casou com a mãe. E aí tem todo esse peso, essa maldição, e ele não aguentando isso, né? Ele fura os próprios olhos, então, e sai da cidade. E as filhas dele acabam indo cuidar dele. Então, esse é o mito do Édipo, tá? Vocês vão encontrar na mitologia como Édipo rei. Então, o filho que matou o pai, o rei de Tebas, lá, o rei de Tebas, né? Então, esse é o conto, né? É o mito do Édipo, que Freud pegou emprestado para a psicanálise, tá? Nós falamos, assim, geralmente muito superficialmente, porque é um tema interessante para se falar,
o mito do Édipo, né, a gente poderia aprofundar muito, porque né, ele tem muitos desdobramentos interessantes, mas o que fica assim interessante para nós da psicanálise é o quê? É entender isso, nessa fase psicossexual, onde foi dito por Freud, né, foi classificado por Freud como uma fase fálica, entenda-se que não é somente relacionado ao falo, é sim o relacionado ao poder, tá? Então não é somente ao objeto fálico. E na clínica psicanalítica a gente vai usar a análise do mito, né? Do complexo de Édipo, também nas psicopatologias clínicas. Então é o núcleo das neuroses, mas pode-se também ter fixações ali de perversão, tá? E de psicose. Então, não é simplesmente o desejo sexual do menino pela mãe, tá? Então, ali que vai se formar também muitos desejos, muitos interesses. Ali pode se formar a escolha do sexo. Então, se o menino gosta de meninos ou se o menino gosta de meninas, se a menina vai gostar de meninas ou se vai gostar de meninos, então pode sim contribuir nessa formação. Mas desde a formação pré-consciente, lá no narcisismo primário, tá? Depois passando para o complexo de Édipo, então isso vai estar sendo formado, esses interesses da pessoa. Então, não é uma fórmula que existe, também tem como a criança entendeu, como que isso foi apresentado a ela, porque no complexo de Édipo, o pai ele entra na figura da lei, forma-se ali então o superego e deixa então de existir o narcisismo primário, onde o menino, a menina, né, o bebê, a criança, entende que a mãe é para ele e ele é para a mãe e só existe eles dois. Nesse complexo de Édipo entra a figura do pai e a mãe apresenta esse pai, né, nessa triangulação. E esse pai tem que fazer esse corte, né, essa imposição da lei e se mostrar como lei, ser forte, e essa criança entender, né? Então, ou que deve respeitar, ou que ele não quer respeitar, ou que ele vai dar um jeito de burlar. Então, aí podendo formar os perfis, né? Os psicológicos, os perfis psicanalíticos aí que nós chamamos de neurose, né? Psicose e psicopatia. Beleza? Então, um apanhado geral sobre isso. Qualquer coisa eu ponho aí na tela, se precisar ficar mais fácil. Falamos disso e entramos então no que a gente tinha se proposto. Como existe essa dificuldade, então, com a imaturidade nos relacionamentos, né? Então, essas brigas frequentes por causa de minhas necessidades, eu, você não faz para mim, você não fez do jeito que eu quero, você não deixa do jeito que eu gosto. Então, briga pela pasta de dente, é briga por toalha na cama, é briga por coisas minhas, coisas que eu não tive, coisas que eu quero. Então, assim, muitas dessas brigas podem estar relacionadas à carência afetiva relacionada aos pais, aos progenitores. Olha que interessante. E quando você procura suprir, né, a falta de um genitor no seu relacionamento, isso pode te dar muito problema. Tá? Nós falamos sobre isso, essa carência afetiva, né, relacionada aos pais, você trazer para o relacionamento, isso pode ser uma forma de inibir a libido, tá? Pode ser uma forma, então, de ter ejaculação precoce, pode ser uma forma de provocar grandes problemas aí de relacionamento, principalmente sexual. Falamos sobre a análise transacional, né, de Eric Berne, trouxe até uma história desse livro aqui, Eu Estou Ok, Você Está Ok, tá? Ele é do Dr. Thomas Harris, tá? Um discípulo de Eric Berne, e é interessante porque eles, né, na análise transacional, a gente fala sobre os estados de ego, como que acontecem as transações, né? E aí ele usa os 3 estados de ego pai, ego adulto e ego criança, e aí esses estados de ego se conversam. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho, vou pegar uma página aqui para vocês verem. Tá? Então, como que se funciona? Então, seria isso aqui, análise transacional, tá? Os 3 estados de ego. Vou pegar aqui na câmera, vai estar invertido, mas dá para ver lá. Primeiro é o ego pai, segundo é o ego adulto, terceiro é o ego criança.
como que então ocorre essa transação, né? Então, o gráfico que eu mostrei, vocês viram um pai falando com uma criança e uma criança respondendo para um pai. E então, num relacionamento adulto, o ideal é que de adulto a gente fale com adulto. Tá? Então, essas transações, para fluírem bem, de adulto para adulto, fluiria, né, então, com uma pergunta e uma resposta aceitável. E o que às vezes a gente vê nos relacionamentos, nessa transação, é às vezes um pai crítico no circuito negativo, como diz a análise transacional, falando com uma criança, e essa criança, num estado de ego, de criança rebelde, né, no circuito negativo, devolvendo uma resposta atravessada, e aí começa o conflito. Tá? Então, isso é muito comum a gente enxergar em relacionamentos, né, na empresa, em casa, em todos os lugares. E aí, esse conflito, né, vai gerar, então, essa imaturidade, porque é como se fosse um pai brigando com uma criança. E aí, então, os grandes problemas de relacionamentos. E o que a gente trouxe a historinha aqui, que foi muito interessante, né, sobre família, né, sobre relacionamentos. Deixa eu pegar aqui. No capítulo que ele vai falar sobre PAC e o casamento, né? Então, só para vocês verem que interessante a história que ele conta aqui, né, de uma família que tinha 5 filhos, e a mãe fala que depois do jantar, a sobremesa que eles teriam é os biscoitos de aveia que sobraram na lata. Então, os 5 correram para pegar na lata, né, os biscoitos. E o mais novo, né, o caçula de 5, quando chegou, o biscoito que tinha sobrado para ele era um biscoito que estava rachado, que estava trincado, faltando um pedaço. Quando ele pega aquele biscoito, ele fica irado com aquilo, ele joga o biscoito no chão e despedaça. Então ele fica sem nada, ele fica então sem nenhum biscoito. Olha que interessante, um comportamento infantil. Então assim, ele não conseguiu lidar com aquela falta daquele pedacinho do biscoito e ele resolveu então transformar, né, o que era somente, né, uma imperfeição, né, ele acabou transformando então num desastre. Então ele pegou e despedaçou, ficou sem o biscoito. Uma história interessante, né, para mostrar o comportamento imaturo e infantil, né, maximizando um problema e então transformando ele num efeito assim de desastroso, né? Então, por causa de faltar um pedaço, a gente quebra com tudo, acaba com tudo. Então, isso foi, né, a breve introdução sobre imaturidade nos relacionamentos. Então, o equilíbrio das forças masculina e feminina. Eu vou pegar emprestado, então, um pouco de Jung e um pouco de Reich para a gente falar sobre essas personalidades. Tá? O Jung vai falar em ânima e ânimos, então alma masculina e alma feminina e alma masculina. Tá? E aproveitando o gancho dos casais homossexuais que, né, reclamaram da outra live, que eu não falei deles, mas assim, todo relacionamento, né, de pessoas vai ter isso, esse equilíbrio entre ânima e ânimos, alma feminina e alma masculina. Então a gente precisa saber dosar, saber conversar. Alguém vai fazer o papel masculino, alguém vai fazer o papel feminino. Tá? Então não vamos trazer isso como doença. Tá? A psicanálise não entende o homossexualismo como doença. O que pode existir é uma egodistonia, e quando a pessoa então se sente assim, né, eu estou no sexo errado, no corpo errado, e eu quero me entender, eu quero me conhecer para saber qual é a escolha correta para mim, tá? Aí então nós entendemos que podemos tratar sim. Mas tanto um homossexual egodistônico como um heterossexual egodistônico têm os mesmos direitos, né, de se conhecer e de entender por que fez tais escolhas, como fez as escolhas e se está feliz, se está bem com isso ou não. Mas, voltando lá para Jung, quando ele fala de alma masculina e alma feminina, ele fala do inconsciente coletivo que é formado, né, pelas nossas figuras de autoridade. Então, por pais, mães, parentes, figuras de autoridade, esses parentes de respeito, são palavras que entram no nosso inconsciente e parece que estão vivos, né? Então, às vezes a gente ouve assim, não deixa o chinelo virado porque a mãe vai morrer. E aí você ouviu isso de quem? Né? De uma figura de autoridade, foi da avó, foi do vô, foi dos próprios pais, né?
E aí você tenta deixar o chinelo virado, mas não consegue. É como se estivesse matando dentro do seu inconsciente aquela figura de autoridade, desautorizando ele. Então, para não fazer isso, você não desvira o chinelo, né? Então, olha que interessante, né? Como o nosso inconsciente é povoado, né? Ele acaba decidindo muito mais do que a gente imagina, né? Tem um livro que eu estou escrevendo que ele fala sobre isso, né? Quem decide pelo meu livre-arbítrio. E geralmente o primeiro comentário que eu ouço é: mas se é livre-arbítrio, quem decide sou eu. Legal. E quem é que constituiu o seu eu, né? Quem é o seu ego? Entre o seu id e o seu superego, que o seu ego tem que decidir, né? Por que ele decide? Então, que informações que ele utiliza, né? Quando o livro estiver pronto, eu vou lançar aqui, vocês vão ter essa oportunidade e aí a gente fala mais sobre isso. Mas então, o seu inconsciente está lá, construído de masculino e feminino. Nós temos esses dois sexos, né? Nós nascemos com esses dois sexos, né? Não biologicamente, mas então psiquicamente a gente está falando disso. Que, então nós temos esses dois sexos, né? Masculino e feminino, e que a gente tem que fazer, né, essa ponte, essa conversa entre eles. Eu preciso ter o meu lado feminino para conversar com a minha esposa. A minha esposa precisa ter o lado masculino para me entender, né? Então, assim, quando ela fala de bullying, escarpão e rasteirinha, né, eu tenho que ter um conhecimento aí que eu vou ter que recorrer à minha alma feminina aqui para entender qual é a diferença de qual, né? E quando eu falar em chave Phillips e chave Fender, ela vai ter que entender, porque ela vive me perguntando: é a estrela? Né? Eu falo: não, é Phillips. Estrela é uma outra chave, né? Para quem é homem e gosta de ferramenta me entendeu, né? A chave estrela, vocês sabem qual que é, que pode ser aquela combinada ou pode ser estrela nas duas pontas, né? Ou boca e estrela, mas beleza. Precisa ter isso, você viu? Essa alma masculina e feminina, então, conversando. E a gente precisa equilibrar isso, e equilibrar isso nos relacionamentos. Então, tanto casais heterossexuais como homossexuais vão sofrer com isso, sim, né? Porque se tiver esse desequilíbrio, como que vão conversar, né? Então, é muito comum, né? Eu já atendi casais homossexuais que têm problemas idênticos ao de casais heterossexuais. Então, assim, ele não me entende, ele reclama da toalha em cima da cama, ele não sabe do jeito que eu faço, né? Dois homens, você precisa ver, e um falando como um homem: ah, mas é que eu sou muito prático, né? É que eu não ligo para isso, né? E o outro todo, né, com um lado feminino mais aflorado. Como já tem de casais também hétero, onde, né, a mulher era toda prática, a mulher queria chegar em casa, queria sexo, queria descansar, queria companhia agradável, e ele queria conversação e diálogo, ele queria afeição, ele queria que ela visse que ele foi na academia, que ele fez ginástica, que ele estava mais forte, que ele... Então, assim, ele tinha um comportamento feminino, apesar de estar dentro de um corpo de um homem, ser homem, gostar de mulher, ele tinha esse comportamento feminino, né? E ele sentia essa necessidade de conversação e diálogo com ela. Então, assim, isso é muito comum nos casais, isso precisa ser trabalhado. Então, foi basicamente isso que nós falamos na live. Estou tentando ser bem conciso, bem... ficar mais como um over delivery, uma entrega rápida aqui. E tinha prometido em falar sobre relacionamento com pessoas reais. Então, o amor cresce em um terreno saudável e livre de julgamentos. Mas como nós não conseguimos, no tempo da live do Instagram, que é de apenas 1 hora, e como eu falei, esse tema ele é muito abrangente, muito extenso. Ele na verdade, em julho do ano passado, nós apresentamos um curso de 8 horas de duração, para vocês terem uma ideia, falando sobre o que eles querem, o que elas desejam, será um eterno desencontro, né? E nós estamos fazendo uma recapitulação aqui nessas lives, né? Acabou se encaminhando para isso. Então, na próxima live, segunda-feira, dia 6/7, né? Às 6h01 da manhã, só confirmar, 6/7 mesmo. Isso mesmo, 6/7, às 6h01 da manhã. Então, nós nos reuniremos no Instagram para poder, então, falar sobre isso, né? Se relacionar com o ideal, né? E o real do seu parceiro. Isso vai ser muito interessante. Gostamos desse formato, né? De poder, então, fazer a live ao vivo no Instagram, responder perguntas e fazer esse bate-papo em 1 hora. E depois gravamos, então, aqui um reduzido, né? Quando não conseguimos deixar a do Instagram salva,
gravamos aqui um resumido e colocamos no ar, então, só para que vocês possam continuar acompanhando. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Continuem assistindo, continuem compartilhando, indiquem para os amigos. Se não é inscrito ainda nesse canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui, você recebe, então, as notificações. Então, muito obrigado. Espero ver vocês nas próximas. Então, vamos continuar falando desse tema que está muito interessante, né? Relacionamento, então, entre pessoas, tá? Muito obrigado e até a próxima.